Olá! O crime de genocídio cometido por Bolsonaro e seus militares está documentado no estudo intitulado Mapeamento e Análise das Normas Jurídicas de Resposta à Covid-19 no Brasil, elaborado pelo Centro de Pesquisa e Estudos de Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da USP, com a ONG Conectas Direitos Humanos e coordenado pela professora Deise Ventura. Este abrangente trabalho, publicado no Boletim Direitos da Pandemia número 10 do CPDISA, catalogou e analisou 3.049 normas referentes à pandemia, expedidas pelo governo federal entre março de 2020 e janeiro de 2021, assim como declarações de agentes públicos acerca do tema, sobretudo o presidente Bolsonaro. Para os autores, esta inflação normativa reflete o descalabro da resposta brasileira à pandemia e corrobora a ideia de que onde há o excesso de normas, há pouco direito. O que nossa pesquisa revelou é a existência de uma estratégia institucional de propagação do vírus, promovida pelo governo brasileiro sob a liderança da Presidência da República, concluem os pesquisadores. Esta estratégia institucional se materializa com a intervenção do governo Bolsonaro em 3 planos. Primeiro, por meio da enorme profusão, inflação de atos normativos federais. Segundo, através da sabotagem e obstrução às normas dos governos estaduais e municipais à pandemia. E terceiro, mediante propaganda contra a saúde pública, com notícias falsas e informações técnicas sem comprovação científica, com o propósito de desacreditar as autoridades sanitárias, enfraquecer a adesão popular às recomendações de saúde baseadas em evidências científicas e promover o ativismo político contra as medidas de saúde pública. O relatório da pesquisa afirma que os resultados afastam a persistente interpretação de que haveria incompetência e negligência da parte do governo federal na gestão da pandemia. Bem ao contrário, a sistematização de dados, ainda que incompletos em razão da falta de espaço para tantos eventos, revela o empenho e a eficiência da atuação da União em prol da ampla disseminação do vírus no território nacional. Ação dolosa, conclui o estudo. A pesquisa fez um inventário da abundância de normas, portarias, resoluções, instruções normativas, medidas provisórias, decisões, leis, decretos, numa linha cronológica desde o início da pandemia. Os atos oficiais deste período, alguns alterados, anulados judicialmente ou pelo Legislativo, estabelecem o nexo das medidas governamentais com o atentado contra a saúde e a vida humana, em especial das populações indígenas, quilombolas e demais povos tradicionais. A denúncia de crime de genocídio, cada vez mais repetida no debate público e inclusive vocalizada pelo ministro da Suprema Corte Gilmar Mendes, fica consubstanciada com este estudo do CPDISA Conectas. O desmanche da excelência técnica e institucional do SUS e a colonização do Ministério da Saúde por militares e figuras notoriamente ineptas, incompetentes e irresponsáveis, como o general ministro da Morte, mantidas nos cargos mesmo com os sinais gritantes de fracasso e com os efeitos mortíferos da gestão, deixa claro que não há improviso. Trata-se de um plano metódico do governo para alcançar tais fins. O estudo recorda que o estágio ridículo da vacinação no Brasil, muito atrasado em relação a mais de 60 países do planeta, não é obra do acaso, mas consequência das escolhas criminosas
do próprio Bolsonaro. Em 15 de agosto passado, Pazuello recusou proposta do laboratório Pfizer, que previa entregar lotes de imunizantes a partir de 20 de dezembro. E em 20 de outubro, Bolsonaro desautorizou a compra de 46 milhões de doses da Coronavac pelo Ministério da Saúde. Embora o Brasil possua 2,7% da população mundial, responde por 10,4% do total de mortes por Covid em todo o mundo. Um verdadeiro morticínio programado, porque dezenas de milhares destas vidas humanas perdidas poderiam ter sido salvas se o governo não tivesse a intenção, com as políticas e decisões criminosas que adotou, de deixá-las morrer. O genocídio está documentado. Na linha de frente desta guerra de extermínio estão um ex-capitão e um general ainda vinculado ao serviço ativo do Exército Brasileiro. Realidade que inevitavelmente vincula as Forças Armadas de modo direto ao morticínio. Para interromper a continuidade desta hecatombe, é urgente o impeachment de Bolsonaro e o imediato retorno dos militares aos quartéis, de onde nunca deveriam ter saído para conspirar contra a democracia, destruir a soberania nacional e atentar contra a vida do povo brasileiro. O texto aqui apresentado é de Jefferson Miola, originariamente publicado no portal Brasil 247. E eu sou Antônio Manuel Góes em Política Sem Retoque, da Web Rádio Mundial News.